Olá pessoal, tudo bom com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei quando vocês vão estar assistindo esse vídeo. Meu nome é Rafael Wozniak Lipka e eu sou estudante da Universidade Federal do Paraná, mais especificamente do curso de Geologia. Eu estou aqui hoje para trazer para vocês um pouquinho do conhecimento científico e da pesquisa que é realizado dentro das universidades através desse vídeo, que ele é uma apresentação simples e informal do meu trabalho de conclusão de curso, intitulado A Caracterização Petrográfica Petrológica do Complexo São Francisco do Sul, Terreno Paranaguá. Não se assustem com esse nome comprido, que eu tenho certeza que ao final desse vídeo vocês vão ter uma ideia um pouquinho melhor de como que é feita uma pesquisa científica na área da geologia. Então, vamos ao vídeo. Todo mundo já ouviu falar alguma vez que na época dos dinossauros os continentes estavam todos juntos formando o Pangeia. Isso é verdade, mas existiam outros supercontinentes antes mesmo do Pangeia. E um deles é o Gondwana, que corresponde à porção sul do Pangeia. O Gondwana se formou aproximadamente 600 milhões de anos atrás, isso é, 400 milhões de anos antes dos primeiros dinossauros, e ele se formou pelo choque, pela colisão de vários continentes menores e vários terrenos que se amalgamaram a fim de formar esse supercontinente chamado Gondwana. E a importância de se estudar o Gondwana é que a formação dele está intrinsecamente ligada à formação da América do Sul, onde estamos hoje. Dito isso, vamos dar um zoom nesse retângulo vermelho para ver melhor como se distribuem as unidades geológicas. Conforme podemos ver no mapa ao lado, a geologia dessa região entre o litoral sul de São Paulo, o litoral do Paraná e o litoral norte de Santa Catarina é bastante complexa. E envolveu a colisão de vários desses terrenos, aproximadamente 600 milhões de anos atrás, para formar esse supercontinente chamado Gondwana. Como a gente não pode estudar tudo de uma vez só, a minha área de estudo corresponde então ao Complexo São Francisco do Sul, que está localizado num desses terrenos chamado Terreno Paranaguá. As rochas do Complexo São Francisco do Sul ocorrem principalmente na ilha de São Francisco do Sul, no estado de Santa Catarina, e também no município de Guaraqueçaba, no estado do Paraná. Ao cima temos um mapa que mostra os 4 pontos da onde vêm as amostras que eu investiguei nesse meu trabalho. Bom, mas o que é então o Complexo São Francisco do Sul? São gneisses que correspondem ao embasamento do terreno Paranaguá. Gneiss é uma rocha metamórfica, ou seja, ela era uma outra rocha que passou por processos de alta pressão e temperatura e virou um gneiss, que a característica principal dos gneisses é essa alternância entre bandas claras e bandas escuras. Se tratamos de uma rocha metamórfica, a gente tem que pensar algumas questões, como por exemplo, o que era o protólito, que significa o que é essa rocha original que virou o gneiss, e associado a esse processo de transformação ocorrem processos de deformação. Então a gente também pode pensar como foram esses processos de deformação. Pela palavra embasamento, a gente entende que o Complexo São Francisco do Sul é as rochas mais antigas do terreno Paranaguá. Então a gente pode investigar as idades dessa rocha. E não somente a idade do protólito, mas também a idade que aconteceu o processo de metamorfismo e a deformação associada. Conforme mencionado no título desse trabalho, ele corresponde a uma caracterização petrográfica. Mas o que é a petrografia? Não é nada mais nada menos do que a investigação de rochas no microscópio. E como que isso é feito? Nós vamos para campo, escolhemos uma amostra que seja representativa de alguma coisa que a gente quer investigar e faz uma fatia bem fina de rocha, uma lâmina delgada, e essa lâmina é levada então ao microscópio, de modo que a gente pode investigar quais são os minerais que compõem essa rocha, qual a sua composição, quais são as texturas, estruturas e demais feições que a gente quer investigar. É importante mencionar que para esse projeto foram investigadas então 7 amostras de mão, que corresponde à rocha em si, bem como 15 lâminas delgadas, que correspondem às fatias bastante finas de rocha. É importante ressaltar que foi possível então dividir essas rochas em 4 categorias principais, que serão mostradas mais para frente. O conjunto dos granitóides ele é marcado pela existência de rochas que se encontram praticamente indeformadas. O conjunto dos gneisses ele é caracterizado pela existência de um mandamento composicional. Isso é, esse mineralzinho castanho na imagem, que é a biotita, ela tende a se concentrar em algumas porções da rocha, definindo bandas com muita biotita e bandas em que praticamente não há biotita. Isso é o bandamento composicional que define esse conjunto. O conjunto dos milonitos é caracterizado por intensos processos de deformação, onde os minerais estão bastante quebrados, fraturados e estirados. O conjunto dos anfibolitos corresponde a rochas que estão bastante ricas nesse mineralzinho verde, correspondente a um anfibólio. Para determinar qual o protólito das rochas do Complexo São Francisco do Sul, a gente investigou alguns minerais traço, que são minerais que ocorrem em pequenas quantidades, mas que o formato ou mesmo a própria presença desse mineral ele é um indicativo de qual sistema a gente está trabalhando. O primeiro mineral que nós investigamos corresponde à alanita, que quando acontece esse zoneamento interno, que dá para ver faixas de cores distintas dentro do mesmo cristal, é um claro indicativo que o mesmo se formou associado a um sistema granítico. O segundo mineral investigado corresponde à apatita,
que pode ocorrer em sistemas graníticos, principalmente quando se encontra em formatos prismáticos ou hexagonais, que são justamente os que estão mostrados na imagem acima, que foi encontrado nas lâminas analisadas. O terceiro mineral traço investigado foi a titanita, que apresenta esse hábito losangular, principalmente quando associado a sistemas graníticos. Ou seja, mesmo nas rochas deformadas que nós investigamos, a gente, através desses minerais, consegue pressupor que o protólito, isso é, a rocha original do Complexo São Francisco do Sul, correspondia então a um granitóide. Em relação ao metamorfismo, rochas graníticas geralmente elas não formam novos minerais durante o metamorfismo. Ela apenas rola uma, vamos dizer assim, transformação dos minerais que já existem. Em relação à deformação, a gente sabe que diferentes minerais eles se comportam diferente em determinadas temperaturas. Então, analisando como ocorreu essa deformação, quais estruturas, quais texturas geraram em cada um dos minerais investigados, a gente consegue ter um parâmetro para estimar qual foi a temperatura que aconteceu esse processo de deformação. Temos aqui então algumas questões de recristalização encontradas em cristais de quartzo e de feldspato que permitem a gente inferir um pico de temperatura da ordem de 550 a 600 graus Celsius por esse processo, com subsequente resfriamento. Não se preocupe que eu não vou entrar em detalhes de cada uma dessas feições, mas o que eu queria que vocês entendessem é que, com base na identificação dessas feições, a gente consegue então estabelecer a temperatura com que essa deformação aconteceu. Chegamos então à geocronologia, que é a determinação da idade de uma rocha e dos seus processos com base no decaimento de elementos radioativos. Exemplificando isso, a gente sabe que o urânio, com o tempo, vira chumbo. Se a gente sabe a velocidade com que essa transformação acontece, a gente consegue medir quanto de urânio e quanto de chumbo que a gente tem no sistema e determinar a idade da rocha ou do processo que a gente quer datar. A gente, conforme o diagrama ao lado, tem duas idades urânio e chumbo por São Francisco do Sul, uma pouco acima de 2 bilhões de anos e a outra de 626 milhões de anos. E o que a gente tem? Essa idade de pouco superior a 2 bilhões de anos seria associada ao protólito, que seria o conjunto dos granitos. Essa idade de 626 milhões seria associado então ao metamorfismo, que é o conjunto dos gneiss. A gente também tem reconhecido na bibliografia a idade no outro sistema chamado potássio-argônio de 530, que seria associado à idade de resfriamento do sistema e pode estar correlacionada à idade de formação dos milonitos. Ou seja, a gente consegue colocar idade para cada um dos conjuntos que a gente definiu ao longo desse trabalho. Como conclusão desse projeto, temos então que o Complexo São Francisco do Sul não é uma coisa só. A mais evidente constatação é que existem diferenças composicionais e estruturais dentro do complexo. Existem várias rochas diferentes dentro do complexo. Entretanto, a gente pode determinar que o protólito do Complexo São Francisco do Sul seriam então rochas graníticas de idades ligeiramente superiores a 2 bilhões de anos, que passaram por metamorfismo, aproximadamente 625 milhões de anos, com a formação dos gneisses, que posteriormente foram deformadas em temperaturas de 550 a 600 graus Celsius, formando os milonitos, e esses milonitos resfriaram, passando da marca dos 300 graus Celsius a aproximadamente 530 milhões de anos. Esses dados estão completamente de acordo com o que já foi estabelecido na bibliografia e podem ser utilizados então para futuras investigações e futuras pesquisas que tentam descobrir mais os segredos do Complexo São Francisco do Sul. Até o presente momento, essa é a história que nós temos. Um granito que foi metamorfizado e depois deformado. Então é isso, pessoal. Eu espero realmente que vocês tenham gostado desse vídeo, tenham aprendido um pouco mais de como que funciona uma pesquisa científica na área da geologia, tenham entendido mais ou menos o passo a passo de como que é feito e alguns dos métodos que a gente pode utilizar, e que da próxima vez que vocês encontrarem uma pedra na rua ou vocês verem um afloramento de rocha na beira do mar, na beira de uma estrada, vocês parem e pensem que muitas vezes uma rocha pode contar muito mais histórias do que qualquer um de nós pode imaginar. Muito obrigado novamente e até uma próxima.